Imagine a seguinte situação. Um banco decide investir pesado em governança e compliance. Contrata o escritório de advocacia da esposa de um ministro do STF por um valor estratosférico. Mas então acontece algo curioso. Esse mesmo banco preenche um formulário oficial da CGU, onde afirma possuir um programa de integridade, o que pressupõe um sistema de governança e compliance maduro e implementado. Poucas semanas depois, o banco entra em liquidação extrajudicial e surge uma investigação da Polícia Federal denominada sarcasticamente de Operação Compliance Zero. A pergunta inevitável é: de que serviu contratar uma consultoria a preço de ouro? Meu nome é Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde os fatos são analisados com base numa experiência de 30 anos no segmento financeiro, sendo mais de 20 anos em auditoria interna. Como eu trabalhei mais de 30 anos no Banco do Brasil, hoje eu vou passar uma mensagem especificamente para os meus colegas que assistem aos meus vídeos. Quem trabalhou no banco ou trabalha no banco, geralmente é associado da CACI, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. É uma operadora de planos de saúde. E no dia 13 de março inicia a eleição de representantes dos funcionários em órgãos de governança da entidade. A votação vai até o dia 23 deste mês. Então o logo que eu vou deixar fixado aqui no vídeo é relativo às chapas que eu estou apoiando nestas eleições, que é a chapa número 6 para a diretoria e conselho deliberativo e a 77 para o conselho fiscal. Apoio os candidatos dessa chapa porque os conheço e vejo neles os mesmos valores que tenho defendido nesse canal: o de defesa do interesse público, sem ideologias políticas, e a busca pela verdade, com análise técnica e conclusões baseadas em fatos. Fica a dica para os ex-colegas do BB que assistem os meus vídeos. Bem, dentro desse enredo da novela Banco Master, hoje vou analisar um documento que à primeira vista foi publicado para esclarecer, mas na prática acabou levantando ainda mais perguntas. Estou falando da nota divulgada pelo escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, tentando explicar os serviços prestados ao Banco Master. A questão é que a nota publicada no site do escritório não resolve o problema. Ela, na minha opinião, escancara o problema. Porque quando você compara o que o escritório diz ter feito com o valor do contrato, o que aparece é uma desproporção difícil de justificar sob qualquer perspectiva minimamente razoável. Estamos falando de um contrato de R$ 3.646.000 por mês com duração de 22 meses, apesar de que a duração era para ser de 36 meses. 22 meses totalizam cerca de R$ 80 milhões pagos ao escritório pelo Banco Master. Dos vídeos que eu fiz sobre o Banco Master, 2 especificamente trataram do contrato. Um detalhando o valor, como ele foi composto, e outro, o escopo do trabalho. Ao final deste vídeo eu vou deixar o link para quem quiser relembrar o assunto. Bem, quando se olha o escopo descrito na própria nota divulgada pelo escritório, o grosso do trabalho a gente vê que foi de consultoria de compliance, revisão de políticas, elaboração de manuais, pareceres, reuniões, apoio regulatório. Ou seja, muito mais consultoria de governança e integridade do que propriamente assessoria jurídica contenciosa de altíssima complexidade. E isso muda tudo. Porque se o serviço principal era esse, a pergunta inevitável é: como se justifica um preço desse tamanho? Geralmente, para esse tipo de serviço, de consultoria nas áreas de governança e compliance, os bancos contratam empresas de consultoria, tais como a Price, a Deloitte, a KPMG, a Ernst Young, pois elas atuam fortemente nesse segmento, além de entender de banco. Além disso, o preço da hora de advogados, principalmente de escritório de grife, é muito mais caro do que o preço de consultorias, mesmo que renomadas. Então, esse aspecto já chama a atenção. A primeira coisa que precisa ficar claro é o objetivo da nota. Pelo que eu constatei, a nota foi escrita para cumprir 3 funções. Primeira, mostrar que o contrato existiu e era amplo. Segunda, demonstrar que houve muito trabalho. E terceira, afastar a ideia de atuação no Supremo Tribunal Federal. E de fato a nota faz isso. Ela fala em uma equipe de 15 advogados do escritório Barsi, mais 13 escritórios contratados para auxiliar nos serviços. Cita 94 reuniões, 36 pareceres e uma enorme lista de atividades. No papel parece impressionante, mas é justamente aí que mora o problema. Porque uma coisa é listar atividades, outra, muito diferente, é demonstrar que essas atividades justificam 80 milhões.
E quando você lê a nota com calma, o que aparece é uma tentativa clara de transmitir o volume. Só que volume narrado não é a mesma coisa que valor justificado. Outro ponto: no setor financeiro, muitas dessas políticas seguem padrões regulatórios bastante conhecidos. É claro que há adaptações ao caso concreto que se está trabalhando, mas ninguém está falando de invenção da roda. O valor real do compliance não está apenas em redigir esses documentos, está em implementar, monitorar, testar, enfim, fazer funcionar. A nota afirma que o escritório realizou o preenchimento de autoavaliação do Pacto Brasil. Isso é muito relevante porque estamos falando de um formulário institucional ligado à Controladoria Geral da União, com perguntas que não se limitam à mera existência de documentos. Quando o escritório de advocacia afirma que realizou o preenchimento de uma autoavaliação com esse grau de exigência, qual foi exatamente o nível de diligência empregado na verificação das respostas? Porque há uma diferença enorme entre digitar respostas que o cliente entregou e verificar minimamente a consistência daquilo que está sendo registrado. O banco respondeu sim para tudo. E tem mais um detalhe que torna a situação ainda mais curiosa. No dia 9 de março, segunda-feira, o formulário estava disponível para consulta pública no portal. Já no dia seguinte, terça-feira à tarde, havia sumido. Possivelmente a CGU, ao ler a nota do escritório Barsi de Moraes, percebeu que havia sido citado o programa e lembrou de excluir, pois um dos itens que exclui uma empresa do programa é justamente estar envolvidas em problemas que afetem a sua idoneidade. Enfim, a nota publicada pelo escritório Barsi de Moraes prova que o contrato existiu e que algum trabalho foi feito, principalmente de consultoria na área de governança e compliance. Mas a nota não prova o que mais importa, que o preço era razoável e que o serviço prestado foi efetivo. No meu entender, é o contrário. A nota reforça a impressão de que grande parte do trabalho prestado foi muito papel, muita revisão, muita formalização, muita consultoria. Bom, nem dá para saber se teve tanta consultoria assim. E isso, para mim, não sustenta o preço. No final, esse caso parece condensar dois problemas brasileiros muito típicos. Primeiro, a tendência de confundir estrutura documental com integridade real. Segundo, a facilidade com que mecanismos reputacionais podem ser usados para produzir uma imagem pública de robustez institucional, mesmo quando a efetividade dos controles permanece em aberto. A pergunta é outra: tudo isso funcionava na prática? E mais, 80 milhões por esse trabalho? Olha, eu que trabalhei por muito tempo no segmento financeiro, eu estimo que um trabalho de revisão de manual, elaboração de alguns que não existam, implementação, disseminação e acompanhamento fica em torno de 5 a 10 milhões de reais. Tudo vai depender do tamanho do banco. Lógico que, além das consultorias, o escritório cita cerca de 36 pareceres jurídicos. Para finalizar, no fim das contas, a grande questão deste caso, para mim, é muito simples. Não basta parecer compliance, é preciso ser compliance. Se gostaram desse vídeo, peço se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar, fiquem bem e até a próxima.